Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamento de casal após a maternidade. Então, o que eu vou falar aqui tá voltado para casais que têm algum tipo de relação afetiva, né? E que tiveram um filho. Como é que essa relação fica? Como é que essa relação se estabelece após a chegada de um novo integrante? E é muito interessante, né? Há pouco tempo atrás eu fiz um webinário falando sobre o resgate do feminino e uma mulher me questionou que o filho nasceu e ela não conseguia cuidar dela, ela só cuidava do filho e que ela achava que alguma coisa errada estava acontecendo. Então, é muito natural e muito saudável, né, que com a chegada de um bebê a gente se dedique integralmente a ele. É esse lugar que essa criança ocupa assim que ela nasce. Ela requer, ela exige da gente cuidados para tudo, né? E cuidados que muitas vezes vêm exatamente da mãe. A primeira relação com essa criança é com a mãe, não é com o pai, né? Ela se desenvolve no corpo da mãe, a vida dela chega através dessa mãe. Então é uma relação que é diferente da relação com o pai. Não é melhor nem pior, mas é diferente. E é a primeira relação. Aos poucos, esse pai se aproxima dessa criança. Aos poucos, a mãe também cede o espaço para que esse pai entre nessa relação. Mas é natural que a mãe, que a mulher, seja mais exigida inicialmente, né? Então, como é que eu posso olhar para outras coisas se eu estou totalmente dedicada a isso? Não tem nada de errado com isso. Agora a questão é, à medida que esse bebê cresce, que essa criança cresce e não precisa mais de todos esses cuidados, e eu percebo que eu continuo cuidando só dela, aí a gente precisa ficar atento. Se essa criança não precisa mais de mim tanto assim, quem é que precisa de quem? Será que não sou eu que preciso cuidar dela? Será que não sou eu que não quero olhar para outras coisas e continuo olhando para a criança e, por exemplo, esqueço de olhar para esse meu parceiro? Tem uma autora, né, uma psicóloga argentina que eu gosto muito, a Laura Gutman. Então ela fala que quando uma criança nasce, a mãe está voltada para a criança. E o papel desse pai, nesse início, não é cuidar da criança, e cuidar dessa mãe. Então, enquanto eu cuido do meu bebê, existe um homem, existe um pai que cuida de mim, né? Cuida daquilo que eu preciso, que muitas vezes nem eu consigo perceber, nem eu consigo lembrar. Às vezes um copo de água, às vezes uma comida que eu não consegui comer ainda, né? Então, é importante que depois esse casal comece a se perceber o quanto eles voltam esse olhar para eles mesmos, né? Existe dentro de uma família, dentro desse sistema, existe uma hierarquia, né? No olhar sistêmico. O que significa uma hierarquia? Existe... As pessoas não estão no mesmo nível, né? Pais e filhos não estão no mesmo nível. Se a gente olhar dentro de organizações, né, o mesmo esquema de hierarquia, e aí não tem a ver com autoritarismo, mas com autoridade e com responsabilidade, quem está acima deveria ter mais responsabilidade e arcar com decisões mais difíceis que nem sempre podem ser democratizadas, né? Então, dentro de um sistema familiar, funciona da mesma forma. Esse casal, eles têm uma posição hierárquica superior a esse filho. O casal chegou junto, eles chegaram primeiro, eles chegaram antes da criança. Agora, o que eu percebo muito, né, e você também deve perceber isso, é que em muitas famílias, essa criança, ela acaba ocupando o lugar central dessa casa. Ela acaba sendo a figura mais importante dessa família. E tudo passa a girar em torno dessa criança, né? Então, a gente precisa olhar para isso. E eu sou muito favorável à criação com apego, a empatia, né, com a criança, de olhar,
de acolher os sentimentos, né? E não uma relação com esse tipo de autoritarismo. Acho que tem que ser considerada, sim, claro, é um ser humano, né? Mas talvez a gente tenha perdido o ponto, sabe? E aí essa criança, ela fica muito pesado para ela, porque ela sente que ela ocupa um lugar central. Ela percebe a importância dela nessa família. Isso fica pesado para ela e isso enfraquece e fragiliza o casal, né? A criança fica presa. Então é importante que esse casal, assim que recebe um bebê, é natural, né? Os olhos vão estar voltados 100% para a criança, principalmente a mãe, né? Mas a gente precisa começar a perceber em que momento é esse filho que precisa de mim, ou em que momento sou eu que estou colocando esse filho num lugar que não é dele, para suprir outras carências, ou para que eu não tenha que olhar para questões que eu preciso olhar, né? Então, muitas vezes eu coloco esse filho no lugar do marido, eu coloco esse filho no lugar de uma mãe, eu começo a tirá-lo do lugar dele. E aí esse casal se enfraquece. Não é à toa que a gente tem, né, no primeiro ano que um casal tem filhos, né, o índice de separação é altíssimo. Porque realmente são muitos os desafios que a maternidade traz para o casal, né? A dinâmica muda completamente, questões químicas, questões fisiológicas, questões emocionais, é uma enxurrada de coisas acontecendo. Mas se esse casal não se olha, se esse casal não conversa, se esse casal não tem empatia um com o outro, fica muito difícil passar por isso. Então, o meu convite é para que você olhe para você e assuma. Você tem olhado para o seu parceiro, para sua parceira? Você tem realmente cuidado dessa relação também? Como é que anda isso para você? Para onde seus olhos se voltam? Perceba, né? O quanto às vezes a gente começa a fazer, e isso é muito natural, e é gostoso, e demanda, e a gente vai negligenciando aspectos que são muito importantes. E uma relação, ela não acaba do dia para a noite, não existe um de repente, né? A relação, ela se desgasta um pouquinho por dia, assim como ela também se constrói um pouquinho por dia. Então, o quanto você tem cuidado e construído essa relação, ou o quanto você tem negligenciado essa relação. E eu sempre digo, né, que filho precisa ver pai e mãe bem. É só disso que eles precisam. Eles precisam sentir que os pais são felizes, né? Isso os autoriza a serem felizes também. É só com eles que eles têm que se preocupar. Eles não têm que se preocupar em cuidar de pai e mãe, em dar alegria para pai e mãe, em atender a expectativa de pai e mãe. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o lugar que a gente coloca as nossas crias. Olhe para isso com muito carinho e eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você. Um beijo.